Menina, essa quinta-feira tá dando Tá. E olha, eu tô assim, impossível, porque eu não ganho nada, gente, nenhuma. Na primeira eu comecei a todo vapor, mas agora, pelo jeito, cué. Não, mas calma, amiga. Calma. Respira. Tu tem sua hora. Todo Tem. mundo teve as suas semanas, entendeu? Verdade. Você tá tendo todas. Ah, não, calma, ainda não. Falando em semana, em mês, esse mês, né, mês de agosto, a gente fala sobre o mês da amamentação, né, que é o Dourado. agosto dourado. Isso. E a gente vai hoje falar, essa semana toda, né, a gente tá trazendo aqui pra vocês algumas dicas sobre amamentar. E hoje nós vamos falar sobre a importância de continuar amamentando, mas retornar ao trabalho, porque deve ter muitas dúvidas por aí, né? Muitas dúvidas. Imagino que não é uma tarefa muito fácil, né, para a mamãe, para o bebê. Mas como será que dá para controlar isso, né? Porque tem aquela questão do bebê ter que mamar de 3 em 3 horas. Como que a mãe vai trabalhar e consegue conciliar tudo isso, né? É verdade. Bom, vamos falar com quem sabe do assunto? Bora. A Lu Norbiato, que é enfermeira e também youtuber, vai explicar tudo pra gente sobre a amamentação, retorno do trabalho, enfim. Vai nos ensinar aqui e as mamães que estão em casa também poder tirar suas dúvidas. Tudo bem, Lu? Tudo bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Imagina, obrigada Boa a você. tarde. Lu, me fala um pouquinho, como é que primeiro, né, funciona a licença maternidade? Porque a gente sabe que geralmente a mãe pega 4, 5 meses, aí depois pega mais aqueles 30 dias de férias para poder emendar, geralmente 5, 6 meses ali, aquele tempo que ela vai ter com o bebê. E depois? Então, o que a gente tem de lei aqui no Brasil é a CLT, né, que funciona, na verdade, apenas para as mães que trabalham com carteira registrada. E a CLT garante o período de licença maternidade de 120 dias, que seria aí equivalente a mais ou menos uns 4 meses. Às vezes, algumas mães até saem um pouquinho antes, né, de licença, quando está no finzinho da gravidez, mas elas têm esse período geralmente de 4 meses. Desde 2008, tem agora um programa que chama Empresa Cidadã, que ele estimula as empresas a ampliarem para 6 meses esse período. Mas são poucas empresas ainda que aderiram a esse programa, né? Então, a gente tem esse prazo curtinho para as mães e a amamentação tem que ser exclusiva até o 6º mês. Então, a gente tem esse desafio aí de conseguir retornar ao trabalho e manter esse bebê recebendo apenas leite materno. Dá um trabalho, né? Porque você precisa ter que ordenhar, tirar o leite, fazer ali toda a parte de armazenamento. E eu sei que você trouxe algumas coisas aqui que podem auxiliar aí nesse caso de armazenamento. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Isso, eu trouxe aqui os materiais básicos que a mãe vai precisar para retornar ao trabalho. Então, assim, primeiro de tudo, essa mãe vai precisar de um planejamento. Por quê, né? Ela não pode deixar para se organizar na véspera de voltar a trabalhar. Então, mais ou menos um mês antes, ela já tem que começar, eu falo que montar um kit básico, né? Que é o kitzinho que eu trouxe aqui, né? Com algumas opções, tá? Então, primeiro de tudo, vou mostrar pra vocês os frascos onde a gente pode armazenar o leite, tá? Então, a gente pode usar o frasco de vidro, né? Esse vidro, ele tem que ter a tampa de plástico, porque o plástico a gente consegue esterilizar, né? Numa panela com água fervendo, a gente consegue esterilizar. E aquelas tampinhas de inox que tem normalmente nas embalagens, elas oxidam. Então, quando você coloca ela para ferver, ela oxida, então não dá para usar. Tem que ser a tampinha de plástico, tá? Perfeito. Também a gente tem a opção de alguns copinhos que são potinhos de plástico de polipropileno. Então, também eles servem, podem ser esterilizados também. E a gente tem agora, né, uma novidade, que são esses saquinhos. Esses saquinhos também são de plástico, livres de BPA. Eu usei esse. Esse aqui, o prático dele é que ele é descartável, né? Então você não vai ter o trabalho, de repente, de ficar ali esterilizando todo dia o material, como é o caso do vidro e do copinho de plástico. Então, para aquela mãe que tá mais corrida ali, de repente é uma opção mais prática, né? Tá? Depois disso aqui tudo, né, ela escolheu o frasco onde ela vai fazer o armazenamento, ela precisa ver como ela vai extrair esse leite. Então a gente tem 3 formas. Tem a ordenha manual, a ordenha com bomba manual ou com bomba elétrica. Tá? Então, a ordenha com bomba elétrica ou com a bomba manual, geralmente a gente tem a bomba nesse formato aqui, né? Ela vai acoplar na mama. Deixa eu até pegar a mama aqui pra mostrar pra vocês. Eu usei essa também no meu. Você fez também? Você tirava leite também? Fiz, tirava. E aí, quando é elétrica, ela é ligada num motorzinho, então ela vai bombeando e o leite vai saindo aqui, né? Guardando. E quando é manual, geralmente ela tem uma alavanquinha aqui. Nossa, eu acho muito difícil
difícil a manual. Mas A manual? será que é porque, por exemplo, eu não tive tanto leite? Pode Quando ser. tem bastante manual, acho que vai tem que gente vai. que fala que sai espirrando pra todo Sai. lado. O meu não, tinha que fazer bastante, assim, eu tomei até falei agora na outra pauta, aquela tintura de algodoeiro, enfim, que ajudou, canjica, aquelas Tudo. coisas. Tudo que falava, mas eu conseguia amamentar, consegui. E aí, dessas bombas manuais, a gente só não recomenda aquela que parece uma buzininha, sabe? Que ela Sim. tem uma Que é a mais, bolinha. acho que, antiga, A mais né? antiga, porque ela não tem como ser esterilizada, aquela parte da borracha, então acaba contaminando, tá? E a ordenha manual, só vou mostrar pra vocês rapidinho, porque às vezes a mãe não tem nenhum desses recursos em casa. Então, ó, ela pode colocar os dedos assim, ó, em formato de C, ao redor aqui da areola, né, que é essa parte mais escura aqui da mama. Só que não pode ser no bico, tá? Tem que ser um pouquinho mais aberto, porque o leite não tá aqui, ele tá aqui atrás. Aí ela vai puxar um pouquinho pra trás a pele e fazer isso aqui, ó. Aperta. Como se a criança estivesse mamando mesmo. A gente vai simular, né? Uma ordenha mesmo. Só que é claro que o bebê, ele ordenha com muito mais facilidade, né? A melhor bomba de extração que existe é o bebê. Bom, e aí, além de tudo isso, a mãe vai precisar também de uma bolsa térmica. Então, eu trouxe até a bolsa que eu usei nessa minha última experiência de retorno ao trabalho, né? Então, ela vai precisar de uma bolsa térmica, porque o leite, ele tem que ser transportado congelado. Então, ela vai congelar ele no ambiente do trabalho e transportar ele congelado. Só assim a gente consegue garantir a conservação do leite, tá? Entendi. Então, até eu trouxe aqui pra mostrar uma dica, né? Eu costumava usar 3 gelox além da bolsa térmica. Tá. Então, eu tinha um molinho desses aqui, né? Super prático, isso vem de qualquer farmácia. Vem de qualquer farmácia, e 2 desse aqui. Então, como é que eu fazia? Eu não sei se vai dar pra ver. Eu colocava 2 assim em pezinho, desse aqui, né? Vamos fazer como, fora da bolsa, como se fosse a bolsa fora, pra gente poder mostrar? Sim. Pode ser? Aí você sabe, né? Vamos simular que tivesse a bolsa Tá aqui. dentro da bolsa, então. Eu colocava os 2 gelox, o meu vidrinho aqui no meio e esse aqui, ainda assim, em pezinho, pra segurar o vidro e manter ele mais geladinho mesmo. Então, assim eu conseguia... Conseguiu mostrar? Posso virar assim também? Não, tava perfeito. Assim eu consigo transportar e garantir que ele permaneça congelado. Tanto o vidrinho quanto o saquinho da Quanto mesma o saquinho forma também. O saquinho, ele até descongela um pouquinho mais rápido do que o vidro. O vidro, ele consegue... Você deixa 10 minutinhos fora, ele já tá só porque é descongelado. pouquinho, né? Que vai ali, né? Então... Nossa, mas é difícil, parece que não, mas por mais que você tenha bastante leite, assim, é complicado. Porque assim, a hora que você precisa tirar... não sai. Mesmo que você tenha bastante leite, você fala, preciso sair, vou deixar um pouco de leite. Você começa lá e fica. E fora que você tem que tomar banho antes, tem que usar uma toalha separada, não pode estar com o cabelo solto, tem todo um preparo, você não pode estar de qualquer jeito, não pode ficar falando na hora que você faz ordenha, né? Nem ter animais por perto, às vezes tem cachorro, gato em casa, então tem que arrumar um espaço assim, mais reservado. E isso que vocês falaram da quantidade é uma questão também muito importante. A mãe que vai retornar, o ideal é que ela comece a fazer um estoque 15 dias antes. Por que 15 dias, né? Porque é o prazo que o leite pode ficar congelado no freezer. Só 15 dias. 15 dias é o que a gente consegue garantir de segurança para esse leite ficar conservado. Mas é bom fazer antes justamente por isso, porque às vezes no dia que você quer, não sai, né? E muitas vezes quando essa mãe tá em casa com o bebê ali mamando constantemente, não o sobra. peito fica vazio mesmo. Então, às vezes, ela vai ordenhar e aí ela vai, né, esperando que vai encher esse vidro. 20 ml. Tira 20, não dá pra nada, 30, né? Então, ela pode ir tirando e aí ela vai completando. Sempre mantendo esse leite congelado, né? E é legal ela ter esse estoque, porque até quando ela retornar ao trabalho, ela retorna mais tranquila, Não tem problema, por exemplo, congelei 30 ml, abrir e colocar... Não tem problema. Não tem contaminação. Desde que você mantenha esse leite sempre congelado. Então, eu tirei 30, congelo. Amanhã eu vou tirar mais 30, aí eu vou lá no freezer, pego ele, né? Tirei aqui na bomba, jogo aqui, vou completando. Fecha e volta pro freezer. A única questão é que a data que a gente vai seguir, né, pra essa conservação é a data da primeira extração. Entendi. Então, primeiro leitinho que entrou aqui, a gente considera essa data. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma licença diferenciada ou especial para bebês prematuros? Tem. Agora tem. A partir de 2021 foi promulgada uma nova lei que garante que tanto o bebê ou a mãe que tiver uma internação a partir de 14 dias, essa licença maternidade começa a contar a partir do dia da alta. Porque até então, né, que nem lá na maternidade que eu trabalho, a gente tem bebês prematuros extremos que ficam internados às vezes 2, 3 meses.
E aí, muitas vezes, essa mãe, até essa lei sair, né, uma lei do INSS, então até essa lei ser promulgada, muitas vezes ela ficava num período de 1 mês em casa, já tinha que voltar. Muitas até acabavam desistindo de trabalhar, né, pedindo demissão, porque pouco um tempo, bebê prematuro, Pô, no requer ali hospital, cuidado, teve né? aquele, né, cuidado ali. Mas agora é a partir da alta. Então isso é um ganho muito grande pra gente, né? Que as mães conseguem também ter uma tranquilidade maior. Entendi. Sim. E, por exemplo, quanto de leite, mais ou menos, ela tem que deixar separado, mais uma média, assim, vamos, né? Cada bebê é um bebê, né? Mas uma média, assim. A mãe que tá agora, assim, assistindo desesperada e falando... Quanto meu Deus, ml? eu Elas faço? querem saber o tanto de ml. Isso, ml. É difícil a gente falar em ml, exato, assim, porque cada bebê vai ter ali a sua aceitação, né? E tem mães que voltam com 4 meses, com 5 meses. Mas, em geral, um bebezinho ali por volta dos 5, 6 meses, ele toma mais ou menos isso aqui, ó, uns 160 a 120 ml por mamada, a 200 ml, desculpa, 160 a 200 ml por mamada. Então, tem que fazer um estoquezinho mesmo estoque. para garantir. E esse volume também você vai sentindo conforme a aceitação do bebê. E, por exemplo, eu sei que tem também uma coisa que agora a mãe pode sair do trabalho 15 minutos para amamentar, se, por exemplo, ela mora perto. Como que é isso? Ela tem direito a 2 folgas, né? 2 períodos de descanso de 30 minutos para amamentar. Ah, é 30, falei 15. É, Certo. 30. Que é muito pouco, assim, na minha opinião, porque, gente, né? às vezes Às você vezes tá é 30 longe, minutos só para você não. chegar. Eu lembro que na minha época, 15 anos atrás, né? Tinha essa questão de ou você sair um horário mais cedo do trabalho, ou você ficar 15 dias a mais amamentando, que era licença amamentação mesmo, né? Isso. Mas acho que isso só serve mesmo para o período, né, de 30 minutos para quem trabalha muito perto de casa, perto. né? Essa licença amamentação, quando ela chegar ao final da licença maternidade, ela pode pedir para o médico um relatório, né, um atestado ali, pedindo ampliação da licença. Aí ela leva esse relatório médico até o serviço e aí cabe ao empregador aceitar ou não. Ele não tem obrigação ele não de tem aceitar. obrigação, não é uma lei que ele tem que cumprir. Mas sabe uma coisa? Ó, segredo para as mães. Conta. Se ela emendar as férias, ela não tem direito a esses 15 dias. E muitas vezes os empregadores pregam essa pegadinha. Eles falam, não, já pede suas férias aqui, emenda, né? Aí você não tem Aí essa você não direito. tem direito, porque é uma ampliação da licença maternidade. Se você entrou com férias, já seria, né, uma ampliação das férias. E aí você não tem mais Então direito. coloca um diazinho de trabalho no meio disso aí, vai, depois volta. É melhor, né? É melhor. Vai dar certo. Quais são os tipos, por exemplo, de bico de peito? Porque eu sei assim, que tem o mais fácil, mas tem gente que tem o bico invertido, tem o bico pra dentro. E tem dificuldade na hora de fazer essa ordenha, né? Aqui a gente tem todos os tipos, né, que eu trouxe aqui pra vocês. A gente usa muito em demonstração lá no banco de leite. Então, tem aquele bico mais protruso, que a gente chama, né, que é o biquinho mesmo mais formado. A gente tem aqui o semi-invertido, que ele é um pouquinho pra dentro, mas se você estimular, ele protrui, né, ele sai pra fora. Aqui a gente tem o plano, né, que ele fica plano, mas também se você estimular, ele também protrui. E tem o invertido total, que é mais raro, viu? Esse bico invertido total é mais raro, mas nenhum deles impede a amamentação. Todos Só que conseguem dependendo do nível do bico, talvez seja um pouco mais difícil. Um pouquinho mais, mas qual que é a questão? O bebê, ele não vai mamar o bico, ele precisa abocanhar a região da areola, né? A gente sempre fala a maior parte possível da areola, então ele vai abocanhar essa região aqui, ó. Tá. Então, o bico... Embaixo e em cima, né? Mais a parte de Por baixo isso que também até. tem muita mãe que quando começa a amamentar, põe o neném no bico do peito e aí machuca. acaba com a mãe. A mãe Não é fica fácil. só chorando, né? Ele tem que abocanhar bem profundo, com a boquinha bem aberta, porque ele vai fazer uma massagem, né? O mamilo, pra vocês terem uma noção, vou fazer um teste com o pessoal que tá em casa, com vocês também. Vou pedir pra vocês colocarem a língua no céu da boca, lá no fundo, bem no fundo. Procura um lugarzinho que é molinho, lá no fundo. Palato ali, né? Isso, ele chama palato mole. Então, a pontinha aqui do mamilo tem que ficar lá nessa região, no palato mole. Nossa, então no bebê? Caramba, então depois de um tempo a gente aprende, mas até então a gente põe tão a boquinha dele tão pertinho assim, né, do bico. E o ele meu foi 15 dias assim, desesperador. O meu foi É um porque mês. quando ele ele chorava. pega no bico, assim, ó. dói. Quando ele Nossa. pega ali no bico, o bico fica aqui na gengiva. E a gengiva do bebê assim. é dura. Ela é bem dura, então ele morde. Né? Quando o bico consegue parar lá no palato mole, é uma massagem que acontece.
Por isso que a gente fala que a pega correta, ela não dói. No começo tem uma sensibilidade Sim, normal, natural. Olha, mas eu ouvia muito falar esse negócio de a pega correta, que não acontecia nunca essa pega correta. Ficou um mês pra conseguir Um amamentar mês. mesmo. Aí eu lembro que alguém falou assim pra mim, tem que esperar calejar. E aí toda vez que pegava eu falava, vai calejar. Meu, olha, foi desesperador mesmo, de verdade. E Não, assim, e não tem esse negócio de passar pomada antes, tem que Não, tomar ficar sol. com a Nossa, o que eu tomei de Não. buchinha, do ficar com a apartamento. buchinha. Isso que eu queria te perguntar. Não tem condição. O que eu queria te perguntar? Eu já vi pessoas que têm um super bicão, que não sentiu nada. Mas já vi pessoas que têm um super bicão que também sentiram. Sempre vai sentir alguma coisa, porque querendo ou não é algo que nunca passou por ali que vai estar passando, né? Que é o leite. Nos primeiros 15 dias, mais ou menos, tem uma sensibilidade, que é natural. Porque essa região aqui do mamilo é super sensível, né? E ela não está acostumada a ter tanto estímulo. Então, é natural que tenha mesmo essa questão da sensibilidade. Mas a tendência é ir melhorando com o passar dos dias. A mãe vai adquirindo uma certa resistência aí. Só que não precisa fazer nenhum preparo, viu, gente? Durante a gravidez, não precisa. Porque o próprio corpo se prepara, Sim. né? A areola, durante a gravidez, ela fica mais escura, né? Todas as mulheres percebem ali que escurece um pouquinho. Porque aumenta a quantidade de melanina nessa região, já para tornar mais resistente. E tem umas espinhazinhas, eu não sei se dá pra ver aqui. Umas, né? Sabe o que eu vi esses dias? Só te interrompendo rapidamente, que eu vi que a areola ficando mais escura, porque o bebê enxerga duas cores quando é bebezinho. É para ele enxergar melhor a areola? Também. Também tem essa função. Porque ele enxerga em Acredita? contraste, né? Preto Gente, e Deus é branco. perfeito, Pois né? é, Pra ele maravilhoso. se localizar. E depois volta ao normal, né? Mas é também essa questão da resistência, que vai ter mais melanina ali na pele, Também. então ela vai se tornar mais resistente. Sim. E aparecem umas espinhazinhas, parece Sim. espinha mesmo. Essas espinhas, elas secretam um lubrificante natural. Então, ao longo da gestação, essa pele vai se hidratando naturalmente e vai se tornando mais resistente, né? Porque a nossa pele hidratada é uma pele mais resistente, mais firme, mais forte do que a pele que tá ressecada. Sim. Sim. E tem aquelas conchas também, né, que eu usei bastante, porque assim, eu não tinha tanto leite, mas se eu ficava um pouquinho, já começava a vazar. E às vezes eu tinha que ir para um evento, então eu usei bastante aquela concha. Todo mundo fala que é um terror aquilo. Concha? Aí depois da concha eu usava os absorventes, que também falam que não pode. Mas como é que a gente faz? Olha, Pô, a não tem concha jeito mesmo não. a gente não indica, é um terror Qual que é mesmo. essa concha? Não sei. É Eu uma não trouxe concha a de plástico. concha. É um Um plastiquinho, plastiquinho, que você encaixa. coloca ele, você encaixa ele aqui. E ele fica, se pingar o leite, ele segura ali, entendeu? Aí depois você tira, joga. O que, menina, eu esqueci, às vezes virava assim e caía. Olha, um terror. Mas e o absorvente? O problema Pode? da concha é porque ela é um meio de cultura ali para você ter fungo na mama. O leite, ele é um alimento riquíssimo, né? O alimento mais rico do planeta, tanto que a gente chama de ouro líquido, né? O alimento padrão ouro. E os fungos também gostam, né? Do leite materno, as bactérias. Então, quando a gente deixa um pouquinho de leite que seja ali na concha, pode começar a crescer ali uma bactéria, infectar a sua mama, infectar a boquinha do bebê. Por isso que a gente pede para evitar a concha. E nas mulheres também, às vezes, que tá tendo a descida do leite, você coloca aquela concha aqui, ela tem tipo um buraco, né? Pena que eu não tô com uma aqui para mostrar. Ela parece muito esse aqui, ó. Esse mais aí. ou menos, né? É tipo aí, isso aqui, ó. É, que você o coloca, mamilo, ele entra entendeu? assim na concha e às vezes ele cria um edema de mamilo, que a gente fala. O mamilo fica durão, não sei se aconteceu com você. Ele entra ali, Não, nunca aconteceu. é como se o sangue parasse de circular e ele fica Entendi. tão duro que o bebê não consegue mamar. Ah, não, o meu não. Graças a Deus. Deus me livrou. Mas não vou fazer isso. Se tiver uma outra gravidez, não vou fazer isso. Mas o absorvente pode usar pra dormir, por exemplo? Porque Pode. senão a gente acorda toda cheia Não, de leite. vaza. No Não começo tem o que vaza fazer, muito. né? Não tem Pode, como. mas assim, Evitar. o Tem cuidado higiene, que você né? tem que ter é trocar esse absorvente Eu sempre que ele trocava estiver toda hora. Não dá. molhado, né? Então, não assim, caiu uma gota, você já troca, mas assim, Aham. você percebeu que ele tá saturando ali, trocar. Entendi. É Tá? importante, É. né? Ai, ai. Bom esse papo, hein? Eu adorei o nosso Também. papo. Eu sei que tem muitas mamães que têm dúvidas, mas olha, tente amamentar, porque é tão maravilhoso, é um Não momento tão desista. gostoso, né? É um momento maravilhoso. Eu acho que é um dos momentos mais deliciosos, assim, depois que tudo passa, Sublime, né? É. Eu costumo dizer muito para as mães que eu vejo sofrendo, né? Não desista, não desista, não desista por conta da dor, porque ela vai passar. É verdade. E assim, né, gente, o bebezinho tá chorando, você coloca...
Aquela Pronto. calma. Então, Fora assim, que ele você olha tem, Pra você igual um prato de comida mesmo. uma heroína. É. Lu, obrigada. Eu quero que você passe os seus contatos pra gente, por favor. E muito obrigada pela tua aula aqui. Ai, obrigada, que agradeço. Então, eu tô no YouTube, o canal Lunorbiato, Lua de Leite. E tô também no Instagram, @Lunorbiato. E as mamães que estão com dificuldade de amamentar, gente, vocês não estão sozinhas. O Brasil tem a maior rede de bancos de leite do mundo. Uau. Então, elas podem entrar em contato com o banco de leite mais próximo. Você joga lá no Google banco de leite, que você encontra o mais próximo. E você pode ir até lá, que a equipe te ajuda na amamentação, nas questões ali da amamentação também. Que bacana. Ótimo, Muito bom legal, saber. né? Com Maravilhoso. certeza. Muito obrigada, Obrigada, viu, Lu? beijo. Até mais. A gente espera aí em breve.